Qual o verdadeiro potencial do Bitcoin? Quanto que ele pode bater no futuro? Eu tenho uma resposta para essas duas perguntas. E você precisa ter uma ideia disso se você quer lucrar com o mercado. E nesse vídeo, então, eu vou analisar e te explicar três projeções em níveis pessimistas, medianas e otimistas para o futuro do mercado de cripto. E tudo que eu vou te mostrar aqui vai te surpreender. Para você ter uma perspectiva de lucro e onde a gente está nesse momento, até onde podemos chegar com o Bitcoin, estamos tendo uma movimentação muito peculiar agora que muita gente está cometendo um erro gigante. Que erro é esse? Você vai entender. Nós saímos aqui praticamente dos 25 mil dólares no Bitcoin e alcançamos aqui os 35. Ótimo, foi uma alta muito forte, mas o sentimento principal e o que moveu essa alta foi simplesmente a especulação em cima do lançamento, a aprovação de um ETF, um fundo de investimento que vai captar dinheiro externo do mercado para o nosso mercado de cripto. Então, consequentemente, o market cap dele, o tamanho de mercado vai expandir, consequentemente, o preço do Bitcoin tende a valorizar. Só que nesse meio do caminho tivemos várias ocorrências, várias notícias, tanto positivas quanto negativas também, que acabaram influenciando o preço, tanto para cima quanto para baixo, em pequenas correções nesses tempos que a gente esteve aqui perto dos 35. Só que todo mundo agora está falando sobre o ETF, né, o fundo de investimento da BlackRock, que está para ser aprovado pelo órgão que regulamenta o mercado financeiro dos Estados Unidos, chamado SEC. E esse órgão ele tem até janeiro de 2024 para tomar uma decisão se vai aprovar ou não, só que as chances sim estão para que seja aprovado. Acontece que o ETF não é o único, tá? De longe é o único fator que vai fazer o Bitcoin subir pra caramba. E, na verdade, o lançamento desse ETF no mercado pode não ser como você pensa, pode ser completamente diferente. E temos várias variáveis que contribuem para isso e você tem que ficar de olho nisso. Vou te explicar tudo agora, relaxa. Por enquanto, eu quero que você guarde uma informação. Todas as pessoas, investidores do mercado, neste momento, estão apostando na aprovação desse ETF para o mercado subir muito. Muitas pessoas estão com a narrativa na cabeça da seguinte forma: se até o momento o ETF não foi aprovado e todo mundo está especulando em cima e o mercado já subiu tanto, imagina quando o ETF for aprovado e listado no mercado de fato. O mercado vai explodir muito, o Bitcoin vai subir pra caramba. Só que se você está no mercado já faz um bom tempo, você sabe que quando acontecem as coisas de fato, o mercado tende a ter uma realização de lucro. Então, até o momento, na especulação, o mercado sobe. Quando chega a notícia de fato, o fato, na verdade, quando acontece, o mercado tende a ter uma realização de lucros e vai do contrário que muita gente pensa. Acha que vai subir, o mercado faz uma retração e uma realização de lucro por parte dos investidores que compraram antes, compraram aqui embaixo. E sim, o mercado, nem todo mundo tem essa perspectiva de futuro, que eu vou comprar o Bitcoin e vou deixar só lá para não sei quantos anos, vou segurar para sempre. Não. Tem pessoas, empresas que trabalham com lucro imediato, tem pessoas que sobrevivem do mercado, vivem no mercado. Você sempre tem que levar isso em consideração. Então, no curto prazo, estamos sim em uma tendência mais de queda, enquanto no médio e longo prazo, o mercado continua na sua tendência majoritária de alta. Pegando essa informação, vamos para o assunto principal do vídeo, que vai levar toda a discussão que eu vou te falar agora. Nós temos aqui uma projeção da ARK Invest, tá? Da Cathie Wood aqui, uma mulher bem famosa, que tem um fundo de investimento. Então, é uma mulher que é muito otimista em relação ao Bitcoin. Perfeito, temos uma entusiasta aí. Enquanto isso, ela é dona de um fundo de investimento. Então, esse vídeo aqui vai ser muito importante para você pegar a projeção do Bitcoin para o futuro, ao mesmo tempo que vamos fazer um estudo, uma análise de um ETF. O que na verdade você pode esperar disso tudo? Na verdade, esse vídeo vai te preparar completamente para o que está para acontecer. Então, o fundo de investimento da Cathie Wood, chamado ARK Invest, fez uma projeção para o Bitcoin para 2030. Pode parecer bem louco isso aqui, mas tem fundamento. Nós temos aqui uma projeção de 1,48 milhões de dólares no preço do Bitcoin em 2030. Então, em 2030, 1,48 milhões de dólares é muita coisa para o Bitcoin, é muita valorização e vai deixar muita gente com dinheiro no bolso. Isso é fato, se isso acontecer. Só que essa projeção ela tem três níveis. Um nível mais pessimista, um nível neutro e um nível mais otimista. No pessimista, temos uma projeção de 258 mil dólares por Bitcoin em 2030. No nível mais neutro, temos uma projeção de 682 mil dólares no Bitcoin em 2030. E no melhor dos casos, 1,48 milhões de dólares em 2030 por Bitcoin. Tá, Douglas, e qual que é a fonte dessa informação? Vou te mostrar ainda o que a própria empresa disponibilizou no mercado para ter base nessas projeções e
como que isso não tem nada a ver com ETF? Agora, segundo, tá? O ETF que nós estamos falando da ARK é um ETF composto por 99% de ações, então não está em cripto. Enfim, olha o desempenho, como você pode esperar, o que pode acontecer com o ETF do Bitcoin baseado em ETFs que já existem. Muita gente não sabe o que é o ETF, como é que funciona, você vai saber de uma forma breve agora. Primeiro nós temos o retorno anual de cada ETF tem a sua performance, então é um pacote de ações e se elas valorizarem, o fundo vai valorizar também. Em 2020 a gente teve um resultado, uma performance muito positiva, 152% nesse ETF aqui, o que, na verdade, foi normal, clássico, padrão para todo mundo, até porque foi a época que a gente teve o Covid Crash e, consequentemente, todos os mercados acabaram iniciando um ciclo de alta. Tanto o Bitcoin quanto o S&P 500, as bolsas, enfim, tudo subiu. Então ficou muito fácil precificar tudo para cima. Acontece que logo, nesse momento, os governos tiveram que imprimir muito dinheiro para conter todos os gastos e custos com o Covid, né? Acontece que a conta chega depois, isso em forma de inflação. Então, em 2021, 2022, a conta chegou, os mercados corrigiram, até porque isso aqui, todo esse ciclo de alta, foi um ciclo de oportunidade que o mercado criou para começar uma nova alta, e dentro dessa alta, muita gente ganhou dinheiro, muita gente, na verdade, lucrou. Só que precisa vender, cara. Você precisa realizar o seu lucro. E qual é o momento mais propício? Quando a economia começa a apertar e essa impressão de dinheiro diminui conforme os mercados, os governos foram aumentando os juros para conter a inflação. Ao mesmo tempo, as pessoas vão fazer suas vendas e aí a gente iniciou o ciclo de baixa, não só no Bitcoin, quanto nas bolsas também, o que traz aquela questão de o que vai definir o seu nível de assertividade e sucesso no mercado vai ser uma boa compra e uma boa venda. Você precisa estar atento nos sinais para fazer uma boa compra e para fazer uma boa venda gerenciando o risco. O mercado de cripto é muito arriscado. Se você não souber lidar com o mercado, não souber interpretar as informações que ele te passa, você não vai ter nenhum gatilho, repito, tá? Nenhum gatilho para tomar uma decisão. Qualquer decisão é melhor que não tomar nenhuma, porque muita gente no ciclo passado não ganhou dinheiro porque não vendeu. Pode ter comprado em qualquer ponto, mas se você não vender, você não vai conseguir ganhar dinheiro e muita gente ficou chupando chupeta sem poder fazer nada, na verdade não tinha informação para tomar nenhuma decisão. E se você quer aproveitar o ciclo de alta do mercado para mudar de vida, para fazer um bom investimento, uma boa compra, uma boa venda, você precisa se descolar da massa. Nem todo mundo no mercado vai ganhar dinheiro. Você precisa de uma coisa só, se chama estratégia. Se você quer uma estratégia fácil, simples para você aplicar, mesmo independente do nível de conhecimento, a link na descrição te apresenta a estratégia Sniper para você virar um sniper e saber a hora, pelo menos ter informação para tomar uma decisão sábia, para não cometer o erro que muita gente cometeu lá atrás, de passar um ciclo de alta e não tirar nenhum centavo no bolso, cara. Teve que esperar mais 5, 4 anos para ter outro ciclo de alta, então vamos ser inteligentes. Então tem uma estratégia, link na descrição, você fica preparado. Enfim, quando você fala de ETF, você precisa pagar uma taxa de administração para os fundos de investimento. O fundo de investimento ele vai pegar o seu dinheiro e vai investir. Praticamente de uma forma rústica, é assim que funciona. Então você está delegando todo o seu trabalho, você está delegando a sua função de investir para um fundo de investimento, uma empresa. Então eles vão cobrar uma taxa de administração para fazer tudo isso. A taxa de administração é relativamente baixa ali, 0, algumas coisas por cento, menos de 1% no mercado de ações. Agora, quando a gente vai falar de cripto, pode apostar que essa taxa vai ser muito maior, porque o risco é muito maior. Ou seja, temos uma barreira de entrada aí para muitos institucionais, para muita gente, porque uma taxa, vamos lá, alta, passando de 1%, 2%, isso significa que para muitas pessoas que vão investir, isso acaba sendo muito dinheiro, tá? Se a gente falar de bilhões, é isso que acontece. Então, acaba tendo aí uma barreira de entrada, pode parecer ridículo para você, mas quando a gente fala de muito capital, qualquer porcentagem conta e a gente tem uma corrida no mundo inteiro para quem faz mais dinheiro e cada porcentagem vale. Entendendo isso, outra notícia aqui falando que o ETF de Bitcoin, o primeiro que não é no mercado spot, tá? Não é uma carteira de investimento com criptomoedas e sim uma empresa que faz operações no mercado futuro em alavancagem no mercado de cripto. Então, são ETFs diferentes, futuros e spot. Então, no futuros, a gente teve uma movimentação aqui ultimamente de 1,5 bilhões de dólares. É muito dinheiro, cara. Nossa, é muita grana. Então, olha só, o pessoal já está se antecipando, já está investindo no ETF de futuros, praticamente um recorde no investimento nessa categoria, tudo esperando o ETF do spot ser lançado. Só que
vamos lá, qual que é o efeito de 1,5 bilhões de dólares efetivamente no nosso mercado? Indo no CoinMarketCap, pegando a capitalização de mercado inteira, você vai ver que o Bitcoin tem 672 bilhões de dólares de market cap. O que seria 1,5 bilhões? Praticamente uma cosquinha, nada muito sinistro e muito forte no nosso mercado. Então, essa crença que o ETF vai fazer uma mudança drástica, vamos lá, tem barreiras de entrada, como a taxa de administração, às vezes as taxas de gerenciamento desse fundo vão ser altas, então nem todo mundo vai entrar de cabeça no negócio, vão precisar também fazer um estudo, toda a projeção se vale a pena, não estamos falando de investimento como a gente faz aqui, cara, como vocês fazem, que pega qualquer dinheiro e investe ali na expectativa de ter um retorno no futuro. A gente está falando de dinheiro institucional, o que deixa tudo mais sinistro, tá? Então a gente está falando de capital muito grande, precisamos entender que existem barreiras de entradas para esses institucionais. E quando a gente fala de 1,5 bilhões, como essa notícia aqui, não acaba sendo tão milagroso assim. Pode parecer muito dinheiro, e é muito dinheiro, mas para o nosso mercado faz praticamente uma cosquinha. Então a gente precisa de um capital muito grande para ter essa explosão, como muita gente está falando. E essa projeção aqui da Cathie Wood de 1,48 milhões de dólares não tem nada a ver com o ETF, porque o real potencial do mercado de expansão não está ali. E agora eu vou te mostrar onde está. Enfim, aqui estamos com a imagem disponibilizada pela empresa da Cathie Wood, tá? Explicando essa projeção. Nós temos projeções aqui em níveis Bear, que seria pessimista, base, neutra e bull otimista. E aqui cada categoria é responsável por fazer o mercado ter esses alvos atingidos de, vamos lá, 258 mil dólares no Bitcoin, no caso pessimista, 682 no caso neutro, e 1,5 praticamente milhões de dólares no caso mais otimista. Agora vamos analisar cada situação. Você está vendo aqui logo de início, nessa primeira categoria chamada Corporate Treasury, que seria, na tradução aqui, um caixa, fundo de reserva das empresas. Então toda empresa tem um capital para fazer investimento, para comprar equipamento, para reinvestir, enfim, tem várias, é um caixa que toda empresa tem. E se esse caixa, que estão na posse das empresas, praticamente em dinheiro fiduciário, tá? A gente está falando de dólar, dificilmente eles vão ter uma reserva em outra moeda. E se eles pegarem pelo menos aqui, vamos lá, 2,5% desse capital de todas as empresas e transformarem em Bitcoin. Então, se isso acontecer, se 2,5% desse capital for transformado em Bitcoin, teremos um capital aqui necessário para fazer o Bitcoin bater 682 mil dólares. Este é o cenário, para você ver como estamos trabalhando em porcentagens pequenas, tá? Então o potencial disso aqui acontecer pode parecer meio irreal, mas é sim realista no médio e longo prazo. Agora, nós temos aqui, tá, 3 níveis de projeções, pessimista, neutro e otimista, mas eu vou considerar apenas nesse base aqui na mediana, que seria 682 mil dólares. Então, novamente, para o mercado atingir essa cotação de 682 mil dólares somente no Bitcoin, o capital para fazer isso acontecer, apenas a gente teria que 2,5% de todo o capital mantido no caixa das empresas do planeta fossem transformados em Bitcoin. Agora, o próximo exemplo que faria o Bitcoin bater 682 mil dólares seria 10% do capital do Remittance Asset, que seria, o que é isso, Douglas? Se a gente pegar todas as transferências bancárias provindas de negócios e empreendimentos, você vai ter esse Remittance Asset, tá? Então, se parte desse volume transacionado no planeta inteiro fosse feito em Bitcoin, pelo menos 10% nesse cenário aqui neutro, nós teríamos o suficiente, o capital necessário para fazer o Bitcoin bater 682 mil dólares. 10%, cara, é muita coisa, mas é completamente irreal. Bom, talvez num cenário pessimista isso seja possível, mas no cenário pessimista a gente teria uma projeção aqui de 258 mil dólares no Bitcoin, não 682. Mas, de qualquer forma, são porcentagens bem pequenas e consideráveis, totalmente possíveis. Agora, nesse bull aqui, nesse cenário completamente otimista, a gente já sobe muito essa porcentagem, o que vai demandar muito tempo para acontecer. Próximo exemplo, Nation State Treasury. Seria praticamente o fundo de reserva dos países. Se você pegar o Corporate Treasury, que foi o caixa, o fundo de investimento, fundo de reserva das empresas, nós temos também fundos de reserva dos países. Sim, os países têm umas reservas e outras moedas na própria moeda para fazer qualquer pagamento. Enfim, é bom ter dinheiro, assim como nos investimentos, é sempre bom você ter um capital reserva. Nessa teoria, nós temos aqui, se uma parte desse dinheiro fosse mantido em Bitcoin, na verdade, vamos lá, papo de 1%,
o Bitcoin teria o capital necessário para bater 682 mil dólares. Então estamos falando de 1% de todo o fundo de reserva dos países do planeta. Então, cara, é uma porcentagem muito pequena. A partir do momento que os países começarem a ter necessidade de ter Bitcoin e as pessoas também começarem a perceber o valor, isso é totalmente possível. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas acaba sendo mais simples de explicar, como eu vou te falar. Nós temos outra opção que pode fazer o Bitcoin bater esses valores, como o Emerging Market Currency. O que é isso? Nós temos um filtro nessa categoria chamado M2 Base Outside of Top 4, que seria praticamente, tá, para você, todos os países emergentes do planeta com o filtro M2, tá, menos os top 4. Então, nos top 4 países emergentes do planeta, nós temos Brasil, Rússia, Índia e China. Então a gente tira esses 4 países e mantém o resto. E se 3% do dinheiro da população desses outros países emergentes investissem e tivessem Bitcoin, seria o suficiente para a gente ter aí o Bitcoin atingindo 682 mil dólares em 2030, que foi a projeção da ARK Invest. Esse aqui é muito massa. Nós temos o Economic Settlement Network. O que é isso, Douglas? Traduz. O volume transacionado entre os bancos dos Estados Unidos. Se você pegar 5% de todo o volume transferido entre os bancos nos Estados Unidos e transferir isso em forma de Bitcoin, você vai ter o necessário para fazer a cotação bater 682 mil dólares. O que é extremamente interessante, tá? Se os bancos começarem a usar a tecnologia blockchain para fazer essas transferências, olha como é que seria possível, apenas 5% desse volume. O que é uma coisa, vamos lá, né? Acaba sendo muita coisa para o cenário todo econômico dos Estados Unidos, mas é uma porcentagem muito realista e bem possível. E agora os pontos começam a se ligar. Olha que bacana, nós temos o Seizure Resistant Asset, que na tradução seria todos os milionários do planeta. Se você pegar 3% dos milionários do mundo e colocar que eles têm um Bitcoin, olha só, né? Todos os milionários, entra uma categoria extra que a pessoa tem que ter 1 a 5 milhões de dólares, tá, de patrimônio. Esse é o pré-requisito para você ser considerado milionário nessa lista aqui. Então, se 3% dessa galera tiver Bitcoin, vai ser o suficiente para ele bater 682 mil dólares. Agora, investimento institucional. O dinheiro institucional que nós queremos para o mercado, assim que bilionários começarem a investir, o negócio vai ficar interessante. E aí sim a gente vai ter um volume suficiente para fazer o mercado subir muito. Mas, vamos tangibilizar isso. Nós temos o Institutional Investment, que seria investidores institucionais. Se 2,5% do dinheiro dessa galera tivesse Bitcoin, seria o suficiente para ele bater a projeção de 682 mil dólares, tá? Se você quiser uma projeção para mais, essa é a porcentagem nessa última coluna, uma para menos no cenário pessimista é nessa primeira coluna. E por último, olha só, nós temos o ouro. O ouro tem um market cap gigante, tá? É um ativo muito mais consolidado que o Bitcoin. Consequentemente, se 40% do capital do ouro for transferido para o Bitcoin, transformado em Bitcoin, que tá, né, para ser prometido como o novo ouro, ouro digital, seria o suficiente, 40% desse capital seria o suficiente para fazer o Bitcoin bater 682 mil dólares. Só que, qual que é o ouro disso aqui? Se você não entendeu e pegou, nós temos vários exemplos que podem fazer o Bitcoin subir bastante, e nenhum deles aqui nesse exemplo inclui o ETF. E aí, na projeção da Cathie Wood aqui da ARK Invest, você tem a projeção pessimista, a normal, a neutra e a otimista. A pessimista, ela inclui somente o ouro, tá? Essa valorização, essa mudança do ouro para o Bitcoin e o investimento institucional, conforme você pode ver na cor aqui. Já no cenário neutro base, você já tem outros fatores aqui, como você pode ver e ligar os pontos. Ou seja, o cenário mais pessimista apenas seria uma transferência do ouro para o Bitcoin e também um investimento institucional entrando no nosso mercado, o que faz de certa forma sentido. Claro que para o Bitcoin expandir muito mais, conforme a gente quer que ele bata 500 mil dólares, 1 milhão no futuro, ele precisa captar muito dinheiro. E o que eu mostrei para você, o que a ARK Invest acabou mostrando nesse relatório foi que é bem possível disso acontecer. Só que isso exige um amadurecimento do mercado e ainda estamos em um processo de crescimento, tá? Então o mercado agora é um bebezinho praticamente. É um mercado muito arriscado, ele muda de preço muito rápido, que a gente chama de volatilidade, e ele tem que se provar conforme o tempo passa. Assim, um cenário mais otimista, o Bitcoin evoluindo e captando esse dinheiro,
ele já vai estar num nível de, vamos lá, de market cap, de tamanho de mercado muito grande. Isso significa que o mercado vai ficar mais estável, não vai ter essas mudanças loucas que a gente vê hoje. Então, hoje nós temos uma oportunidade muito maior de fazer dinheiro do que vamos ter no futuro, isso é fato. Então, você tem que aproveitar agora. Novamente, é uma recomendação, tá? Não para investir, mas sim para aprender. Tem uma estratégia que você vai se dar bem nesse ciclo de alta. Você vai ter informação. Com informação, você vai tomar uma decisão mais sábia. Esse é o papel de uma pessoa que tem informação e sabe ler o mercado, identificar os sinais certos. Tá? Não estou falando te garantindo nada, mas tendo conhecimento, você vai estar à frente de muita gente e não é todo mundo que vai ganhar dinheiro com esse mercado, por mais que todo mundo queira ficar rico. Esse desejo vai ser feito apenas e concluído, concretizado apenas por pessoas que estão dispostas a aprender e saber lidar com esse mercado que não é fácil. Você precisa de conhecimento para sobreviver aqui no meio. São várias pessoas que já perderam dinheiro porque não sabiam o que estavam fazendo. No mais, esse vídeo eu espero que tenha ajudado. Deixa o seu like, sua inscrição é extremamente importante. Tem muito conteúdo educativo que eu vou postar ainda para te preparar para tudo que vai acontecer. No mais, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Um abração.